Tem volante do São Paulo que não será comprado via cláusula contratual, mas pode acabar ficando no tricolor pro segundo semestre. Quero te falar ainda sobre um zagueiro da Premier League que está se recuperando de contusão no São Paulo. Preciso contar também sobre a situação esquisita de Rian Francisco no São Paulo, atacante que havia deixado excelente impressão, desapareceu do mapa de Zubeldia. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Zubeldia. O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade ele jogou apenas 22 minutos. E foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com um gol no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que se tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calera é o titular e o reserva imediato André Silva tem dado conta do recado, mas o torcedor são paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco. O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negruti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro da Premier League que está se tratando no São Paulo. Eu me refiro a Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton, e optou por fazer seu tratamento de uma cirurgia no centro de treinamento do São Paulo. Recuperação de uma lesão na coxa. E o Brighton e o Igor Júlio haviam escolhido o médico Moisés Cohen para fazer todo esse tratamento. Moisés Cohen, que é um dos mais respeitados do país, e havia também cuidado do Pablo Maia. Importante responder a torcedores do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Igor Júlio ficar no São Paulo em definitivo ou ainda que seja por empréstimo. Atleta titular absoluto do Brighton, antes de se machucar, ele havia participado como titular de 12 dos 15 jogos da equipe na Premier League e o Brighton tem campanha boa por lá. Assim que terminar a recuperação, em mais ou menos 10 dias, ele volta para a Inglaterra para se colocar à disposição para jogar por lá. Em outros tempos, São Paulo se utilizava do refis para contratar vários atletas. Foram muitos os casos de jogadores vindos da Europa que se recuperaram por aqui e acabaram ficando no São Paulo. Só para citar um caso emblemático do Adriano Imperador. Ricardo Oliveira, Kaká, Elano, Luiz Fabiano, entre outros, também acabaram usando desse expediente. Só para completar, ainda sobre Igor Júlio, segunda temporada na Inglaterra depois de 9 anos na Europa, atleta que já passou pelo Salzburg, pela Fiorentina, entre outros clubes. Bora falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio fica ou não no tricolor pro segundo semestre. Volante que virou titular nas últimas 2 partidas do São Paulo, na vitória por 3-1 contra o São Bernardo e na vitória contra o Novo Horizontino por 1-0. 2 resultados importantes que permitiram ao São Paulo primeiro passar em primeiro do grupo, depois de eliminar o Novo Horizontino nas quartas e alcançar as semifinais. Marcos Antônio, que não vinha conseguindo se firmar como titular sob o comando do Zubeldia, está aproveitando a oportunidade deixada pelo Pablo Maia, que contundiu o tornozelo, inclusive passou por cirurgia para corrigir o rompimento dos seus ligamentos do tornozelo. A situação do Marcos Antônio é simples. Ele está emprestado até a metade do ano e já dá para cravar que o São Paulo não terá a obrigação de comprá-lo. Estava previsto no contrato que isso aconteceria, essa obrigação de compra, se ele disputasse pelo menos 45 minutos de 50% das partidas do tricolor durante o período de empréstimo. Essa meta não será alcançada. Ou seja, o São Paulo não tem a obrigação de comprá-lo. Vai comprar se quiser junto a Lazio. A opção de compra prevê o pagamento de 4.200.000 euros, que equivalem a 25 milhões de reais.
Posso assegurar para você que hoje o São Paulo não tem esse dinheiro para fazer o investimento por um volante que ainda não conseguiu decolar. A estratégia do São Paulo é ver como é que o Marcos Antônio termina esse período de empréstimo e sugerir a Lazio uma prorrogação do vínculo também por empréstimo. Duvido que o clube italiano aceite tais condições. São Paulo que faz jogo super importante contra o Palmeiras na noite dessa segunda-feira no Allianz Parque e em caso de eliminação, a chance de demissão do técnico Luiz Zubeldia é bastante grande. E o contrato de patrocínio master do São Paulo pode superar R$1 bilhão. Nos próximos dias o tricolor vai anunciar a renovação do vínculo com a Superbet, que já é a atual patrocinadora master. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e está sendo estendido até dezembro de 2030. São Paulo e Superbet partem de um acordo fechado de R$678 milhões fixos. Com bônus todos atrelados a desempenho esportivo do São Paulo, o tricolor pode faturar pouco mais de R$1 bilhão por esses 6 anos de contrato. O que é certo é que o tricolor terá, em 2025, R$78 milhões fixos, valor que se aproxima do que ganham Flamengo, Corinthians e Palmeiras, os times com os maiores patrocínios master do futebol brasileiro. Além desses 78 milhões, São Paulo também se beneficiaria em caso de títulos de melhorias já nesse contrato. Ao longo dos anos, esse acordo fixo também vai aumentando. E no último ano do vínculo, em 2030, serão R$140 milhões. Todos esses valores sofrerão reajustes e serão corrigidos com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. Importante lembrar que o atual contrato do São Paulo com a Superbet garantia ao tricolor cerca de R$70 milhões. Nessa conta já estão inclusos parte dos pagamentos do salário do Oscar. Metade do salário do Oscar é bancado pelo tricolor, a outra metade pela Superbet. Informações sobre detalhes desse novo contrato divulgadas pelo pessoal do Poder 360. E você, o que pensa sobre o novo acordo do São Paulo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Para iniciar, quero tratar sobre a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. Desde novembro do ano passado, São Paulo, preocupado com a proximidade do fim do vínculo, tem negociado com representantes do zagueiro argentino, até agora sem nenhum avanço. O grande problema é que a partir de julho o Alan Franco pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior sem garantir qualquer centavo ao São Paulo. Por trás dessa dificuldade na extensão do vínculo tem a questão salarial. O Alan Franco chegou com um salário alto, vindo do futebol americano. E aí que vem o segundo ponto. Para permanecer no São Paulo, o Alan Franco exige uma compensação financeira ainda maior, que faria dele dono de um dos maiores salários do elenco, certamente o zagueiro mais bem pago, custando até mais do que o Arboleda, que entre salários, direitos de imagem, luvas e perdão da dívida, o São Paulo tem assumido o pagamento de uma série de dívidas do Arboleda, o zagueiro equatoriano custa 800 mil mês. Só que vale a lembrança de que o Arboleda está há um tempão no São Paulo, o Alan Franco chegou mais recentemente. Outra informação importante sobre o São Paulo, o tricolor anunciou a renovação de contrato, ou melhor, anunciou novo contrato de patrocínio para o time feminino, acordo com a Mondelez, que é responsável pela marca Bis, que já comprou os name rights do estádio tricolor e vai estampar sua marca do Bis na barra frontal da camisa do time feminino. Inclusive, estreia dessa nova marca ainda nessa semana. A saideira sobre o São Paulo, 3 atletas do tricolor estavam na pré-lista de convocados da seleção. Nem Oscar, nem Alisson, nem Lucas Moura foram chamados. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do tricolor paulista, o maior clube do Brasil. Se você gostar do vídeo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. É muito importante demais a sua participação e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo. Fui!